Olá, você que está acompanhando o nosso programa Habita Rank, né? Que começou como um podcast, virou um programa de televisão e na verdade é um espaço completamente aberto para a gente falar sobre os desafios, os problemas e as polêmicas e as soluções para você conviver e viver melhor dentro do seu condomínio. Muito prazer, eu sou Bruno Calegari e estou com um time, olha, de responsa para a gente falar de muitos assuntos interessantíssimos. Do meu lado, o Farrell, ele que é síndico profissional e professor de educação física. Ô Farrell, bem-vindo aqui ao nosso programa e obrigado pela sua presença, viu? Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo certo. Obrigado e vamos lá. Vamos lá, vamos falar de bastante assunto interessante. Jéssica Pazeto, consultora de risco, mais conhecida popularmente como corretora de seguros, né, Jéssica? É isso mesmo. Bem-vinda, viu? Obrigada. A gente que agradece. E agradeço também o Ney. O Ney é Ney Omena? Correto. Ney Omena, ele que é especialista em energia solar, carregadores veiculares e sustentabilidade inteligente. Ney, obrigado pela sua participação aqui, viu? Eu que agradeço o convite, estamos aí para somar. É da Solar CG, né? Isso, Solar Connect Gold. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre a empresa também. E claro que você sabe que o nosso programa, a gente sempre tem que chamar o nosso jurídico para fazer parte, para debater, para intervir quando necessário. A doutora Adriana Mello está junto com a gente, vai aparecendo agora na nossa tela. Doutora, muito obrigado, bem-vinda mais uma vez. Olá, eu que agradeço, Bruno, poder contribuir com esse programa que tem alcançado muita gente. Para você ter uma noção do último programa para hoje, recebi inúmeras solicitações de esclarecimentos, sugestões de tema. Nós estamos chegando a Campo Grande inteira e quem sabe daqui um pouco no Centro-Oeste. É isso aí, tem projeto bom vindo e sem sombra de dúvidas, você que nos acompanha pela internet, né, mundo afora, você que acompanha também pela TV Guarandi, afiliada da Band, nosso muitíssimo obrigado. Bom, vamos lá então. O Farrell, falando um pouquinho da sua profissão, você é educador físico, né, professor, e agora se dedica também a trabalhar como síndico. Sim. Você começou como síndico morador e depois se profissionalizou. E vem se profissionalizando, né? Porque eu acho que o síndico ele nunca pode parar de se atualizar, não é isso? Correto, o síndico ele tem que estudar periodicamente, né? Ele tem que acompanhar, ele tem que ter sempre do seu lado o seu regimento interno, a sua convenção e acompanhar o Código Civil. Porque o dia a dia, com o morador, você trabalha muito em cima de leis, né? Porque são muitas dificuldades que o morador tem, muitas situações que nós temos que seguir o regimento interno. Muitas vezes a pessoa que ela vem para o condomínio, ela não entende que ela precisa seguir normas e regras. E quando chega no condomínio que tem que cumprir as normas e as regras, meu amigo, é difícil. O que é mais fácil? Dar aula de educação física ou lidar com moradores? Nenhum dos dois. Nenhum dos É difícil os dois. Os dois dá um pouco de trabalho. Eu acredito que o morador ele dá mais trabalho, né? Porque a partir do momento quando você está ensinando, você está ali para aprender. Agora, quando você vai cobrar e chamar atenção, ninguém gosta de ser chamado a atenção. E quando você aperta no calo do morador, de amigo, ele passa a ser seu inimigo. Seu inimigo, muito bem. Ô Ney, a gente sabe que a energia solar é algo que veio para ficar, né? E como que vocês analisam hoje o mercado nessa adesão, né, dos condomínios aí? Vocês percebem que de fato os condomínios estão seguindo essa tendência também, visando economia, visando uma energia mais limpa, mais eficiente, pensando também ali em prol dos condôminos? Sim, a gente nota a crescente demanda dos condomínios, a intenção deles, porque o condomínio é um bem comum e eles querem sempre a economia. Então a energia solar vem para isso, vem para trazer essa economia para eles. Então tem vindo uma adesão muito grande nos últimos anos e a tendência é massificar ainda mais as instalações em condomínios ou não, ou em áreas também que sejam do condomínio, mas não sendo exatamente no local, porque muitas vezes o condomínio
não tem espaço físico para instalar um sistema. E aí, como é que faz nesse caso? Porque a gente traz os novos condomínios, claro que eles já, a maioria deles estão sendo construídos, pensam justamente nisso, né? Olha, talvez venha com energia solar ou pelo menos tenha um espaço ali para a instalação, que a gente sabe que precisa de espaço. Como conciliar a energia solar num condomínio antigo que talvez não tenha esse espaço, que jamais pensou que o sol poderia gerar energia? Então, nós do Solar Connect Gold temos uma solução para isso. Nós fazemos o aluguel de equipamento. Então, nós fazemos uma instalação numa usina nossa, remota, e nós fornecemos essa energia com desconto para o condomínio. Então, o condomínio, se ele não tiver o espaço físico, seria a melhor opção dele, mas temos a solução de nós enviarmos essa energia com desconto para ele, que é o aluguel do equipamento em uma de nossas fazendas solares. Entendi. Jéssica, a gente sabe que hoje tudo na vida você precisa de seguro, né? Você precisa de seguro de vida, você precisa do seguro do carro, você precisa do seguro da sua moto, você precisa enfim. E condomínio não é diferente. Não, né? É diferente. E quando você vai, por exemplo, colocar uma instalação dessa, elétrica, né? E a gente sabe que eletricidade pode acontecer, né? Não está sujeito ali, de repente, sei lá, cair um raio, uma descarga elétrica, um curto, alguma coisa, está sujeito. O seguro, ele vem justamente para trazer... Amparar. Mas a maioria dos seguros não é aquele seguro que você vai e aí fica perguntando quando foi, como foi, que não sei o que. O pessoal fala, cara, é uma dor de cabeça para conseguir rever o dinheiro. Não, é aí que entra a questão de uma boa consultoria de risco. Porque aí você contratou com uma seguradora realmente que tem aí um histórico de atendimento, um histórico de pagamento, de agilidade, ou você optou pelo preço. Então, eu sempre costumo dizer assim, você só percebe o seguro quando você precisa. É igual extintor de incêndio. Você só vai checar a validade quando realmente você for usar. Sim. E o seguro não é diferente. Então, a importância de ter um consultor de risco que vai fazer todas as perguntas certas e direcionar com as cláusulas que realmente sejam atendidas para aquele condomínio, isso aí é fundamental. Eu até estava falando com o Farrell sobre essa questão um pouquinho antes da gente entrar, né, da importância de ter a vistoria, de ter uma visita técnica no condomínio para entender a realidade daquele condomínio, entender quantos elevadores tem, entender o que ele tem de vidros, o que ele tem de estacionamento, se vai querer um impacto de veículo. É igual no seguro de carro. Né? Às vezes a pessoa quer contratar o seguro mais barato, que é o básico, e no condomínio o seguro é lei, né? Porém, é coberturas básicas por lei. E se o síndico não se atenta a isso, ele contrata o mais barato e não aquilo que realmente vai atender. Certo. Então, é mais ou menos por aí. Muito bem. Farrell, o condomínio que você cuida ali hoje, que você é síndico, apenas um condomínio, não? Mais do que um? Sim, não, tem outros condomínios também. Tem outros condomínios. Condomínio na horizontal e tanto na vertical também. Certo. O que você hoje lida ali, atua como síndico, já tem essa realidade da energia? Já funciona, já está em prática isso? Ou ainda é um sonho dos moradores? Nós temos problemas. Quais? Eu adoro problema. Esse programa é para falar de problema. Problema é comigo mesmo. Vamos lá. O problema com os veículos, né? Porque o morador, ele compra o veículo já buscando energia solar, buscando o quê? A economia. Só que quando ele compra esse veículo, ele acha que ele vai chegar no condomínio e ele vai implantar esse sistema dentro da unidade habitacional dele. O qual ele vai encontrar uma série de problemas. Nós temos a convenção, nós temos o regimento interno. Sim. E temos, que a gente estava conversando agora daqui a pouco, a questão das normas do bombeiro. Você coloca em risco, né, toda o empreendimento, seja ele na horizontal ou na vertical. Aí entra aquela segunda questão. Eu preciso estar andando junto com o meu seguro. Ele precisa me apresentar um projeto de instalação daquele sistema. E aquele projeto, eles têm que estar regularizados junto às normas do bombeiro. Mas se eu, por exemplo, pegar um condomínio de casas, e se eu quiser instalar na minha garagem, eu posso sem ter o alvará do bombeiro, não é? Sem ter esse aval. Porque hoje as pessoas instalam nas residências de casas, várias casas. Você vê, a pessoa vai lá, instala e coloca. Ou no condomínio, faz se necessário que mesmo sendo na sua garagem, você precisa colocar ter esse aval do bombeiro. Engano seu. Para você utilizar um botijão de gás dentro da sua unidade habitacional, você simplesmente pode chegar e colocar ele lá dentro? Eu não sei. O bombeiro nunca foi na casa. Então lascou. Se o bombeiro chegar dentro do condomínio ali e ele for fazer uma vistoria, ele fala, eu quero visitar aquela unidade habitacional e ver se está regular.
Então, o GLP ele tem que ter um cano específico, o gás tem que ser por lá de fora e o cano tem que ser nas normas do bombeiro. Se não tiver, aquela unidade habitacional é notificada e o condomínio também. Então, assim, a regra para o condomínio é uma e para casa, se for casa na rua normal, é outra, né? Porque não existe, o bombeiro não vai ficar visitando todas as casas, isso é fato. E aí, por que pode ser um problema dentro do condomínio, no seu ponto de vista, sim, tá? Por que isso pode ser um problema de risco no condomínio, vamos colocar horizontal, sim, e por que não pode ser um problema numa rua, numa casa do vizinho? Qual seria a diferença? Ou você discorda, fala, não, eu acho que também é meio que desnecessário isso no condomínio de residência. Eu acredito que seja para todos. Só que a fiscalização é diferente. A nossa fiscalização é muito maior. A gente tem que seguir... como eu cobro as normas dos meus condôminos, eu tenho que estar seguindo as normas do Corpo de Bombeiro. Entendi. Então, ele me traz essas normas que eu tenho que implantar dentro do meu condomínio. Eu preciso... por ser condomínio, tem que seguir toda uma legislação condominial. E eu preciso fazer essa autorização anual. Todo ano eu tenho que estar... solicitando o meu alvará junto do bombeiro. Aí se o morador vai lá e faz uma implantação de sistema veicular, a energia, e o bombeiro resolve fiscalizar justo aquela unidade habitacional, eu não consigo o meu alvará. Então, quando o morador vai fazer a implantação na unidade habitacional dele, ele precisa de uma autorização do síndico, do condomínio. Porque se eu tenho um sinistro dentro do condomínio, quando eu for acionar minha seguradora, a seguradora, ela vai me pedir. E aí eu não apresento isso, eu não consigo acionar o meu seguro. Então... É complexo. É complexo. É um efeito avalanche, né? É um efeito avalanche, isso. Certo. Em qualquer sentido. Ô Ney, tem esse risco mesmo de justamente do que nós estamos falando aqui e no nível que vocês já estão no mercado, acompanham um bom tempo, sabe das notícias dentro da área. Você acha que essa preocupação que existe hoje, ela é necessária e de fato faz sentido ou acaba sendo um pouco exagerada? Eu acredito que seja necessário todo esse cuidado, sim. Contratar uma empresa que tenha todas as garantias, que tenha um corpo técnico para fazer isso, porque, por exemplo, um sistema de energia solar está mais comum, nós temos que fazer um RT e ela tem que ser aprovada depois pela Energisa. A Energisa faz toda uma verificação no sistema de energia solar para depois ligar o sistema. Então é tudo feito um complemento hoje em cima disso. Já a parte veicular, as tomadas e o wallbox, que o maior problema hoje é com o wallbox, não é com a tomada elétrica. Ela também deve ter um projeto elétrico também e tem que ser, hoje os bombeiros eles não verificam hoje, no caso, os carregadores e nem a Energisa, mas por isso que nós já fazemos com RT e nós colocamos todas as proteções. Nós trabalhamos também prestando serviço para BYD, por exemplo, e nós já inúmeras vezes fazemos laudos onde queima o carregador, queima o wallbox porque foi mal instalado. Então o profissional não teve o cuidado de colocar as proteções necessárias, um DDR, e toda essa proteção é necessária para a proteção tanto do veículo como do morador. E quem que dá esse amparo e esse respaldo, pegando justamente o que você falou? Bom, você vai lá, instala, vamos supor que eu morasse num condomínio horizontal, e aí eu vou lá e compro um carro elétrico, e eu quero instalar o carregador ali do carro na minha garagem, e automaticamente estou contratando um sistema de energia solar. Vocês fazem essa orientação, dão esse respaldo, olha, mas se for aqui, a instalação é com vocês ou não é? Como é que funciona para a gente poder entender? Nós fazemos toda a instalação para o cliente e já existem normas técnicas para isso, nós seguimos todas as normas técnicas. O que nós encontramos hoje é que alguns instaladores, algumas pessoas que instalam esses equipamentos não seguem essas normas e por isso que ocasiona de queimar o equipamento, às vezes até pegar fogo o veículo. Então isso é muito sério. Durante a instalação? Durante o carregamento do carro. É porque tem que ver a energia, né, que foi disponibilizada naquele condomínio. Porque a grande maioria das vezes, as incorporadoras, as construtoras, quando constroem a edificação, os engenheiros, eles não foi projetado para receber aquela carga. Estamos fazendo aí um novo curso a caráter nacional, que é o Ciclo de Diamante. Nós tivemos na semana passada uma aula sobre um engenheiro falando sobre essas normas de regras. Quando eles constroem as edificações, elas seguem os padrões.
Tá? Tanto da água, do esgoto, da energia, e tudo aquilo ali ele corre no edifício na horizontal. E tem que ser seguido aqueles padrões. E agora está chegando a questão dos veículos, né? Então, essas energias, elas têm que ser padronizadas para seguir as normas. E acontece isso que ele falou. Muitas vezes o condomínio não está preparado para essa situação e acaba tendo esses problemas. Muitas vezes vocês encontram problema com o síndico porque ele não autoriza. Não é porque ele não quer. Muitas vezes que a gente não consegue atender as normas. E o condomínio precisa levar isso em assembleia e aprovar com os moradores a reavaliação daquela carga daquele condomínio, que muitas vezes é implantado um sistema de energia que não vai atender. Se coloca lá uma televisão, um micro-ondas, um chuveiro elétrico e aquela carga não atende. Aí a gente precisa também de autorização da Energisa, solicitar que seja refeita uma carga para atender aquela estrutura. Certo. Vamos acionar o nosso jurídico, a doutora Adriana Mello, justamente para nós entendermos um pouco da questão de quando nós falamos do condomínio se resguardar, do próprio morador se resguardar. Doutora, a senhora está acompanhando aqui esse nosso bate-papo e pegamos esse gancho um pouco aqui falando sobre a questão da energia, né? Que, claro, o condomínio precisa ter um seguro, né? Fala-se de instalação de energia fotovoltaica, né? O síndico ali precisa levar isso em discussão, em assembleia. Como se proteger, ou existe uma regulamentação, uma lei que traga essa segurança para moradores, para condomínio, para o síndico e também para a seguradora? Quando o assunto é energia solar, carregamento de veículos elétricos? Bruno, o Farrell falou de um assunto muito importante aqui, que inclusive é a formação do síndico, a qualificação do síndico. Ele citou uma aula que ele teve no nosso curso, que trouxe muito conhecimento. Bom, o principal ponto é o síndico saber que ele precisa ter técnicos para orientá-lo, tanto o engenheiro elétrico quanto o advogado, e o seguro do condomínio precisa estar em consonância com a instalação desse carregador elétrico. Siga a normativa aplicável pelo Corpo de Bombeiros do Estado. Hoje, aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos uma normativa, mas que ainda não garante uma legalidade ampla para esse tipo de instalação. Então, recomenda-se a contratação de um engenheiro elétrico que entenda do processo e faça todos os procedimentos exigidos pela normativa, bem como o tema seja submetido à Assembleia. Depois de aprovado pelo quórum específico a instalação, seja feita a comunicação para a seguradora, da qual o condomínio tem a apólice, né? Porque pode acontecer qualquer problema posterior e ser necessário acionar o seguro. Se na época da contratação a seguradora não tinha conhecimento desse tipo de instalação elétrica que traz risco, o condomínio ou a seguradora ela pode até se escusar a cobertura. Então é necessário seguir todos esses procedimentos. Muito bem, tá certo. Dúvida esclarecida aqui também. Acho que é importante a gente trazer um pouquinho dessa questão da segurança jurídica mesmo, né? Para justamente a gente conseguir entender um pouquinho mais sobre como se proteger nessas situações. Agora falando um pouquinho sobre seguro. O seguro para energia fotovoltaica. Para energia fotovoltaica. Existe um seguro específico? Existe um seguro específico, que é um seguro para equipamento, e ele vai cobrir, inclusive, instalação e montagem dessas placas, né, solares. E para o condomínio, eu creio que no seguro de condomínio a gente consiga também colocar um adicional de dano elétrico que vai cobrir o gerador, né? Toda a questão até o próprio carregador também. Até o próprio vezes. Carregador, muitas vezes, exatamente. E se a unidade habitacional, não sei se o seu caso é um caso de uma casa, é vertical, o seu condomínio? Não, eu moro em condomínio vertical, né? Vertical. Eu só trouxe no exemplo como se fosse um horizontal para a gente poder entender. Sim, porque aí no caso do condomínio, se você contratar para sua casa, for um condomínio vertical, contratar para sua casa também, você também vai estar amparado.
Então, assim, o seguro, ele se amplia a tudo, seja energia fotovoltaica, seja para a própria residência, para ter esse amparo de dano elétrico, RC, porque se ele está amparado no RC, se o imóvel dele, o seguro residencial, tem o RC, ele vai dar cobertura se prejudicar o condomínio também. Sim. Né? Então, assim, essa exigência do condomínio pode ser direcionada, por exemplo, como uma solução de seguro residencial, que já vai dar esse amparo para o condomínio também. Entendi. Então, é bem então, por legal. exemplo, se eu moro na residência, lá no imóvel, no apartamento ou na casa, dentro do condomínio, e se eu não tiver um seguro do imóvel e esse seguro e aconteceu um incidente, pegou fogo, enfim, danificou, o seguro do condomínio não vai cobrir o que aconteceu ali de prejuízo. Não, porque partiu do seu imóvel. Entendi. Entendeu? E aí pertence a você, então é a unidade habitacional, você tem que contratar para você. O seguro do condomínio, ele vai amparar as áreas comuns e questões estruturais do condomínio. Como é um condomínio vertical, então, no caso, ampararia muro, fachada, né? Questão do salão de festa. Se fosse um condomínio horizontal, elevadores, as áreas comuns mesmo. E aí, cada morador tem que ter o seu seguro residencial em dia ali para poder estar amparado também. Muitas vezes o morador, ele tem essa dúvida, né? Ele tem essa dúvida, ele fala assim, não, mas meu condomínio já tem Já tem seguro. seguro. Aí ele chega Não, lá mas pro aí, síndico e calma fala, aí. queimou minha geladeira. Eu falei, aí? Queimou Já minha aconteceu já aconteceu, disso, já aconteceu. Queimou minha geladeira, como que eu vou fazer para acionar o seguro? Eu falei, você tem que acionar a Energisa, ver o que aconteceu, queimar a sua geladeira, entrar com a ação contra a Energisa. Não, mas o seguro do condomínio. Eu falei, cobre as áreas comuns. Não, mano, como assim? Eu pago seguro, eu pago condomínio porque eu quero meu seguro. Fala, gente, vem aqui que eu vou conversar com você e vou te explicar. Porque o seguro de condomínio ele é uma questão estrutural mesmo, né? Se área você comum. contratar adicional de edificação individual, pode ser que cubra algumas coisas, mas provavelmente aí questão elétrica não vai cobrir, não. TV, geralmente geladeira. quando Eu falo que essa semana mesmo a gente teve um acionamento que estourou alguma coisa do condomínio ali da minha cliente e justamente ela acionou o seguro do apartamento dela. Geralmente cobre Porque do incêndio. condomínio- Incêndio porque se ele Incêndio, sim, pega que é fogo, básico. ele vai, o fogo ele pode ser Mas aí alastrando e estrutural. pegar, é estrutural. O Mas que os tem demais, dentro não vai estar coberto, Sim, entendeu? entendi. Então é importante você que está nos assistindo fazer o seguro do seu imóvel. Até porque hoje seguro residencial é muito barato, né? Muito barato. Você vai pagar aí numa pólice, dependendo da cobertura, estourando aí R$ 1.500 por ano. Apartamentos, a pólice varia em torno de R$150 a R$250 por ano. Por ano. É muito, É muito barato. Muito Às bom. vezes você pega um apartamento que vai ser amparado em incêndio de 1 milhão, aí tem todas as assistências, dano elétrico de 15, 20, 30 mil, e o cliente vai pagar R$400 por ano para ter todas essas coberturas e estar amparado. E aqui em Campo Grande a gente está tendo um problema assim de descarga elétrica recorrente. Sim. Né? Eu Inclusive, atendo Campo sinistro Grande de dano elétrico todo mês. Então, Aham. todo mês queima geladeira, queima TV, queima ar-condicionado por conta de chuva mesmo. Então, Ô Ney, e se fato. cair um raio na bendita da placa do sistema? E aí, como é que faz? Se vira com o seguro. tem que ter Tem seguro. que ter seguro. Se queimar por causa de uma descarga elétrica, o equipamento ele tem uma garantia, até grande, a garantia vai 10 anos para o inversor e 12 anos para as placas. Porém, se for uma descarga elétrica, aí se não tiver seguro, vai ter que recorrer para tentar com a Energisa ver se foi um dano da rede da Energisa, se não foi um raio direto no imóvel. Não é? E aí a briga é longa, hein? Mas essa é a importância de ter o papel do síndico. Se for um condomínio na vertical, ele tem que estar atento para ver como é que está o sistema dele de segurança de raio. Perfeito. Entendeu? Ele tem que estar Exatamente. cuidando dos para-raio, de toda a recepção. Porque daí também... Se ele tem aquele controle, é muito difícil. Então, ter porque esse daí vai problema. falar assim, mas caiu aqui e cadê o para-raio? Não tá funcionando? Cadê o síndico? Cadê o síndico síndico? subiu lá, colocou um profissional para olhar? O síndico tem que estar Eu acho, atento, meu tem querido, estar que atento dar nisso aí. aula é mais fácil. Dar aula, Também não não vai pode cair falar. raio. Né? É só não dar aula no dia que estiver chovendo. Você não tem como... Quando você vai pegar uma chuva dessa, você tá lá na quadra, não cai. Ai, tá certo. Bom, o nosso papo tá muito legal aqui, mas eu quero mudar um pouquinho, fazer uma provocação. Deixa eu só fazer uma observação Sim. para você, aproveitar Claro. e auxiliar aqui a nossa corretora, e orientar o síndico, né? Muitas vezes, quando ele vai reiniciar, fazer a renovação do seguro dele do condomínio, ele já puxar a corretora e falar, olha, vamos apresentar uma proposta para os nossos Mais moradores. Completa, para ele fazer da unidade habitacional dele, porque geralmente o condomínio, quando ele vem
na horizontal, ele vem com mais de 160 unidades. Se ele conseguir fechar pelo menos de 20% a 30% ali com a corretora consegue fazer um preço melhor para cada unidade habitacional. E um atendimento mais exclusivo para atender aquele edifício, né? Então, assim, Perfeito. o síndico pode fazer essa provocação no sentido de, gente, façam o seguro de vocês aí também. Sim, é igual a manutenção, igual você faz a detetização das áreas comuns. O síndico, ele detetiza as áreas comuns, não a unidade habitacional. E aí ele já faz já chama, vem cá, detetizadora, vamos fazer um preço mais barato para os meus condôminos? Mas isso aí também não... O condômino que não vai achar que o síndico tá mordendo por fora, não ganhando uma comissão para estar oferecendo? Tem, isso acontece. O condomínio acha de tudo que é jeito que o síndico tá mordendo, mas não é. Mas não morde um pouquinho assim, não? Graças a Deus, eu não. Não? E a gente tem que perguntar, né? Porque vai que, né? Meu papel aqui é fazer pergunta, gente. Sim. Vamos lá, então. Ney, qual que é o maior desafio hoje, quando se fala, pensando na energia solar, na energia solar como um todo, em condomínios? Qual o maior desafio hoje que vocês estão enfrentando em Campo Grande, tirando a questão dos condomínios mais, claro, às vezes condomínio mais antigo, etc e tal, e além dessa questão de estrutura de espaço. Você acha que há uma certa resistência ainda quando você chega para um condomínio para apresentar para o síndico, ou não sei se você participa de assembleias e tal para apresentar projeto, como seria? Você acha que as pessoas têm essa cabeça mais fechada ainda ou não? As pessoas entenderam que isso é algo que não volta mais? Eu acredito que elas entenderam que isso é algo que não volta mais, todo mundo quer economia. O que acontece muitas vezes é que existem outras prioridades que o condomínio dá em vez de pôr a energia. Por exemplo, eles às vezes priorizam a segurança e tudo mais. Só que muitas vezes o legal da energia solar é que você não gasta nada para pôr energia solar. Você vai trocar uma conta por outra. Você vai trocar a conta da energia que você paga hoje para a Energisa por um financiamento que pode durar 4 ou 5 anos. Ao final desse período, o sistema sai para o condomínio de graça. Mas ele se paga mesmo? Ele se paga. Há 4 a 5 anos ele se paga? Tranquilamente, muitas vezes até abaixo do que custa hoje o valor mensal que pagam. Então, às vezes é falta de conhecimento do próprio síndico, às vezes o síndico está preocupado. Muitas vezes as pessoas acham que o síndico está ganhando em cima e não é isso. O síndico, ele procura sempre o melhor preço e quando chega ali numa assembleia, se depara com isso. As pessoas querem outras prioridades, só que muitas vezes elas não veem que isso é um benefício imediato e a custo zero. Essa é a parte bacana da energia solar. Não é algo que você vai gastar a mais para pôr. Você vai ter a mesma despesa que você sempre teve. Então, essa acredito que seja um dos principais entraves de se pôr energia solar em tudo. O segundo problema seria a rede elétrica, como ele falou. A rede elétrica do local tem que ser feita uma melhoria de rede. Só que essa melhoria de rede, ela é feita pela Energisa. E muitas vezes, a maioria das vezes, não tem custo também para o condomínio. Então tem que se fazer um projeto, não é uma coisa simples, é algo que demora um pouco, pode demorar até 1 ano para essa melhoria de rede ficar pronta, mas o bacana é que ela fica pronta, o condomínio economiza também com essa melhoria que é feita totalmente pela Energisa, que ela vai fazer um ponto melhor para eles, e a gente faz a instalação no local, e aí o condomínio ele tem essa economia imediata. Quando você chega lá para apresentar para os condôminos ali, como é que você sente essa como é que eles recebem a ideia? Primeiro, nós temos dentro do condomínio aquele morador que ele quer que o condomínio evolua e nós temos aquele morador que ele não quer crescer. Que é mais Tudo que você faz em investimento tem custo. E aquela pessoa que ela não quer ter o custo, ele fala, tá caro, não dá para pagar, tá superfaturando. E tudo que você faz em orçamento, quando o síndico ele vem com uma proposta, ele já vem com uma necessidade dos moradores. O síndico ele está ali periodicamente no condomínio ouvindo um morador, escuta o outro. Quando ele traz uma proposta, porque aquilo ali já é uma necessidade que ele ouviu na demanda dos moradores. Opa, vamos trabalhar com energia agora porque o pessoal está pedindo energia. É o que mais se pede hoje nos condomínios. Tá? É energia. Você ouve muito falar porque eu coloquei na casa, agora tem energia. No condomínio não precisa investir. Ele vai se pagando, vai reduzindo o custo. É um morador, mas está reduzindo o custo na onde? Está indo no bolso do síndico? A pergunta. O síndico geralmente ele fala, traz o orçamento. Traz outros orçamentos. Só que o morador ele sabe reclamar. Mas ele não sabe buscar, ele não vai atrás.
Então, aquele morador que reclama é o morador que vai reclamar toda a Assembleia. Tá, mas você falou do negócio interessante, economizar. Vamos economizar. Mas nunca economiza pro morador. Eu nunca vi uma taxa de condomínio reduzir, Baixar. só fica baixa, só fica cara. Como é que economiza desse jeito? Peguei você. Depende do síndico. Ah, depende do síndico. Depende muito do síndico. Vamos lá. Tá? Depende. O que você vai projetar? Você inicia-se um ano com uma previsão orçamentária. Aquela previsão orçamentária que você tem é das despesas que você tem mensalmente. Sim. Tá? Você tem as despesas ali mensalmente, daquilo ali, aquela projeção já existe. Aí vem os investimentos. Tá? Dessa projeção que você faz mensal, você já procura reduzir, já ter um valor que você vai depositando para futuras obras que você vai realizar no condomínio. Por exemplo, eu tenho no meu condomínio um fundo de obra e um fundo de reserva. E mais o meu caixa. Dentro do meu caixa, lógico, você tem as manutenções de despesa de troca de luminária, acidente em portões, estraga motores. Então, você tem que dar as manutenções periódicas para que não ocorra. Isso aí você consegue economizar. Lá na frente, você tem um X valor. Aquele valor você vai utilizar em alguma demanda dentro do condomínio. Sim. Se você não utilizou, no final do ano você apresenta, ó, nós tivemos um caixa, né, que sobrou, tivemos uma sobra de 100 mil, 200 mil, 300 mil, que estava na previsão orçamentária, que não gastou, vamos investir em determinada coisa, vamos fazer a implantação da energia solar. Vai ter custo para o condomínio? Não, porque nós conseguimos economizar. É isso que eu ia perguntar, Se a por demanda exemplo. é muito grande, o condomínio gasta muito, o morador bate no portão. Ah, eu não bati, foi o sensor. Não vou pagar. Aí o condomínio tem que pagar e depois cobrar dele. Já é uma despesa que veio para o condomínio. Então nós temos essas situações. Aí o condomínio acaba utilizando o que ele fez na previsão orçamentária e além do um pouco mais, depois ele tem que prestar conta para os moradores. Aí chega, o morador fala, olha, vamos fazer a implantação. O que você acha, síndico? Vamos levar para uma assembleia, vamos ver se a gente aprova isso daí em uma assembleia, numa taxa extra. Falou em taxa extra, meu amigo, é confusão, é problema e sério. Aí a grande maioria quer a implantação do sistema, só que quem vai na Assembleia é o que não quer a taxa extra. E aí dá A confusão. A confusão. Dá a confusão e arma a confusão grande. Ô, Jéssica, qual que é o melhor seguro para um condomínio? No sentido assim... De cobertura, você fala? Hoje, o que o síndico precisa ter e os condôminos precisam observar? Qual vai ser a melhor opção? Porque às vezes o preço não é a melhor opção, né? Às vezes ele cobre um canto e descobre o outro. O que é o melhor para o condomínio quando você senta para conversar, para analisar, para entender e ver a realidade daquele condomínio? Antes dela falar, agora eu vou te pegar. Não existe o preço. O condomínio você tem que pagar qualidade. Se o seguro vai te cobrir, era isso eu não que eu vou queria pagar ouvir. Porque aquele é mais barato. Não tem, cara. Você tem que projetar aquilo que é bom para o condomínio. A seguradora vai implantar e vai te dar o respaldo. Mas você tem que conciliar Você tem que preço chegar- com qualidade, né? Você tem que ter qualidade. Aí você apresenta para os moradores. Nunca o mais barato. Nunca Até muitas porque vezes não o é mais toda barato é o melhor. E nem todas as seguradoras fazem seguro para condomínio. Então existe assim, um leque pequeno, digamos que é umas 5 seguradoras que trabalham com condomínio no mercado. Entendi. Então aí você tem 5 opções de preços que nem sempre vai ser muito diferente um do outro. Só que aí a gente sempre tem que olhar a condição geral, porque é aquela coisa, né? Cobre e vendaval, mas o que tem risco excluído aí? Né? Então é uma questão Esse muito é o importante. cuidado que o síndico precisa ter e o Precisa condomínio ter precisa junto com o corretor, exatamente. Por isso que o Entendi. corretor e o síndico tem que sentar e avaliar exatamente as necessidades reais do condomínio. Mas hoje o que mais se utiliza, não sei no seu condomínio, mas é dano elétrico. É uma cobertura adicional, que não é uma cobertura obrigatória por lei, mas que os condomínios utilizam, na verdade, de maneira geral, né? Não só os condomínios, mas os moradores também. Dano elétrico, a gente tem um problema de descarga elétrica gigantesco, então, recorrentemente acontece isso. Responsabilidade civil também, porque suponhamos que um portão do condomínio abriu errado, fechou errado, bateu num carro, se ele não tiver a cobertura de responsabilidade civil, ele não vai ter o atendimento da seguradora. Então, assim, mas o seguro... O condomínio tem a pólice, tá? Mas e o que está coberto dentro da pólice? Então, para os moradores, dá uma olhadinha, vê se tem dano elétrico realmente, se vai cobrir lá o elevador que estragou, ou, né, se vai cobrir a questão do portão que abriu no carro, que fechou no carro, que estragou o carro. Se cobra a energia fotovoltaica. Se cobre energia fotovoltaica, que é extremamente importante e é algo assim que é custoso, digamos assim, né? Queimou a placa solar. Você falou que é por lei essa questão da garantia de 10 anos ou...
Não, os fabricantes que deram essas garantias, né? Então você tem esses equipamentos com garantia, mas uma garantia contra o defeito do produto. De fábrica, né? Que é aquela é um coisa. produto muito assim. bom, então de alta qualidade. Então realmente ele dá pouco problema. Sim. Só que o morador ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado que chega lá na Assembleia no final do ano, na prestação de conta, ele fala, mas você me pagou X valor no seguro e não usou nada. Graças a Deus que Graças não a precisou Deus. já, né? Você paga departamento jurídico e não está usando. Mas que bom, Aí eu né? falo, Senão que não bom, tem problema. você quer que eu pague um seguro para utilizar e você quer que eu pague um departamento jurídico para te executar? O departamento jurídico está aqui para me orientar a não te executar. Sim. Tá? Ele é uma prevenção. Então, o objetivo nosso não prevenir. é pagar a minha. A gente ter uma empresa que vai nos atender se tivermos necessidade, mas a gente não quer usar. É igual seguro de carro. Você paga contrata pra pra não não usar. pra não usar, pra não Exatamente. bater. Mas se Se você bater, Esse é vier, o objetivo. tá lá. você tá lá coberto. Ô, Fael, tá difícil de espremer você hoje nesse podcast hoje, nesse programa. Vamos lá. Mas me diga uma coisa. O síndico, ele atua às vezes duro, rigidamente, porque precisa fazer um bom trabalho? Ou você acha que às vezes acontece dele querer mostrar serviço e aparecer demais, assim? É necessário. É necessário? É necessário. É o mal necessário? É o mal necessário. Nós, moradores, ou a população, no geral, não gostamos de seguir normas nem regras. Uhum. E isso a gente aprende lá na escola, né? Muitas vezes a gente está na escola ali, o professor chama a atenção, leva para o diretor, chama a primeira orientação, aí depois cai na segunda, cai na advertência, cai na suspensão. O morador é a mesma coisa. Uhum. O síndico chama ali, bate papo, não teve jeito, manda departamento jurídico, notificação, a gente falou notificação, o morador assusta, e tem aquele que não se preocupa com notificação. Aí a hora que vem a bendita multa, aquele síndico que era amigo, deixa de ser amigo, vira inimigo. Mas eu, como síndico, eu sempre passo pro meu morador. E, infelizmente, eu tive que notificar. No outro dia ele virou as costas, passou lá na frente, na saída do condomínio, nem olha para você. No outro dia ele passa, o síndico tá lá, bom dia, e dá aquele sorriso para ele, né? E aí você tenta intermediar, tenta conversar, porque é o morador, você convive com ele dentro do condomínio e ele acaba entendendo que ele tem que obedecer e seguir as normas. Sim. Quer dizer que tem esse negócio de jardim de escola também dentro do condomínio. Tem. Mais ou menos isso. Que Eu loucura, prego né? para os meus moradores, né, que eu sigo o caminho escolar, né? Vamos pelo primeiro orientação, depois advertência, e aí vem a multa e aí não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Muito bem. Ô Ney, quando a gente fala dessa questão de educar, né, de conscientizar, você acha que para o seu segmento hoje falta uma regulamentação a nível nacional para orientar? Porque, por exemplo, no meu condomínio, onde eu resido, eu estava na iminência de fazer a troca de carro. E aí, primeira coisa que eu falei, bom, vou tentar um carro híbrido, né? Plug-in. Híbrido. Uhum. Porque como eu viajo muito, elétrico ainda eu acho que não é uma realidade para quem viaja bastante, né? Mas eu falei, o híbrido vai me atender bem. Só que eu bati na trave na hora que eu fui perguntar lá para o síndico, falar assim, olha, eu posso instalar, minha vaga é coberta e tal. Eu falei, olha, não pode. Não pode porque o bombeiro não autoriza, porque a gente tem que ter uma estrutura assim, assim, assado. Você acha que ainda falta uma clareza mesmo em cima disso? Uma lei, uma regulamentação para que esse desafio possa ser superado e o acesso possa ser mais rápido para as pessoas? Nessa parte dos carros elétricos, a gente está um pouco atrasado ainda, né? Os carros já estão vendendo aí aos milhares, recordes e mais recordes de venda, e a regulamentação ela veio mais ou menos. Então, realmente tem essa parte que os bombeiros já estão atuando, principalmente em condomínios, mas eu acredito que isso vai evoluir e isso aí a gente vai ter que achar uma forma, porque é um caminho que não tem como voltar atrás mais. Todo mundo quer ter o carro híbrido, pelo menos, né? Não digo nem o carro elétrico, mas o carro híbrido, que é um carro que você anda 30, 40, 60, 100 quilômetros só com energia. Então, a economia é muito grande. Então, isso aí vai ter que ter uma regulamentação mais clara. E falta um pouco também de conhecimento das pessoas. Até por causa disso que as coisas ainda não estão andando como deveriam andar. Certo. Doutora... Uma coisa importante que foi falada aqui, que é a questão da educação. Bruno, você quando procurou o síndico do seu condomínio para verificar a possibilidade de instalar o carregador na sua vaga de garagem, você agiu da maneira correta.
Porque muita gente está fazendo aquisição do carro elétrico ou carro híbrido sem procurar essa informação. Depois chega lá no condomínio, e aí, como que eu vou carregar o carro? Querendo que a administração do condomínio dê uma solução para um problema que ele poderia ter evitado se tivesse feito esses questionamentos. Outro ponto que acontece em alguns condomínios: a pessoa compra o carro elétrico, não está nem aí, ou a bicicleta elétrica, mais comum hoje está sendo a bicicleta elétrica. Pega uma extensão, coloca lá da janela do apartamento para poder fazer o carregamento desse veículo. Não pode. Isso traz um risco muito grande para toda aquela coletividade. Eu já estava até pensando puxar uma extensão da janela, mas como era no 8º andar, eu falei, eu vou gastar demais com fio, né? Mas assim, a questão da lei, de fato, a gente falta, né, uma regulamentação de verdade, falando o que pode, o que não pode, como fazer e como não fazer, né? Como sempre, os nossos legisladores, eles demoram muito tempo para regular as relações sociais e a evolução tecnológica, né? Então, isso é uma realidade que nós enfrentamos. Falta legislação específica, robusta e nacional para poder trazer segurança jurídica, mas enquanto essa legislação ela não entra em vigor, é necessário seguir parâmetros técnicos, fazer análise junto ao corpo de bombeiro da sua região para verificar de que forma você vai fazer a instalação dos carregadores, trazendo segurança para os moradores. Então, é necessário sim buscar esse conhecimento, essa orientação. E aquela pessoa que precisa carregar o carro elétrico ou a bicicleta, se no seu condomínio não tem instalação, não pega extensão. Não faça isso, porque você está colocando em risco a sua vida e a vida de toda uma coletividade, sim, bem como o patrimônio também. Certeza. Doutora, obrigado, viu, pela colaboração aí. Rapaz, lá no condomínio onde eu moro, eu faço a ronda à noite. Se for onde você morar, se eu passasse, pegasse você com aquele cabo... Não dá. Ficar caro. Eu até fiquei pensando... Não, e o pior é que assim, eu acho que é um desafio muito grande. Eu falo enquanto morador... E claro que esse projeto aqui acabou me abrindo muito a mente em relação a condomínios. E a gente entendeu um pouquinho mais. Porque quando eu comecei, eu sempre falava e a doutora puxava minha orelha, né? Eu sempre falava, eu sou aquele morador... Eu sou um morador que não participa de nada e também não cobra nada. Porque eu vou no condomínio, no apartamento para dormir e final de semana eu tô viajando. É quase que um hotel. É quase que um hotel. É quase que um Airbnb, praticamente, né? Mas é interessante mesmo, assim, a gente vai entendendo, vai vendo as dificuldades e talvez você comece a encontrar ou dar sugestões e talvez alternativas para alguns problemas que você vê no dia a dia. E como nós estamos muito atrasados em muitas coisas em condomínios, né? Há uma discussão em relação à questão falando de tecnologia, em relação à portaria eletrônica ou não eletrônica, né? A gente tem umas discussões ainda que você fala, cara, o boom já aconteceu, nós vemos Campo Grande trazendo exemplo, inúmeros condomínios construindo e a gente resbala em situações que fala, cara, e agora? É meio que trocar a roda do carro em movimento, né? Ou apertar um parafuso de um pneu que está querendo escapar, né? Então, acho que há grandes desafios a serem superados e é por isso que o HabitaRank vem justamente para a gente poder debater esses temas importantes. Mas para a gente, caminhando para o fim aqui, eu gostaria de ouvir de você, Jéssica, qual é a dica que você daria, você deixa para quem está nos assistindo, falando da sua área, para quem quer adquirir um seguro? Quais são as 3 dicas aí, se você tiver 3, 2, 1... Enfim, que o condomínio, o síndico, os moradores precisam ficar atentos para não errar quando se fala em seguro. A dica principal é participar das reuniões condominiais, que é importantíssimo, e saber o que realmente a pólice de seguro do condomínio está cobrindo. Se está cobrindo só aquilo que vigora a lei,
ou se realmente tem uma cobertura que realmente pode amparar esses moradores. Porque a gente não está falando de uma pessoa, né? A gente está falando de toda uma estrutura de várias famílias que... São vidas. Né, vidas que construíram, demoraram para conseguir conquistar os seus bens muitas vezes, né? Tudo é uma construção. Então, a importância do seguro ser visto como algo que realmente é importante, assim como o extintor de incêndio, é muito significativo, né? Muito significativo. Então, olhem a apólice de seguro, veja se realmente tem as coberturas que o seu condomínio vai precisar numa manutenção ou realmente num caso de sinistro mesmo, de incêndio, de vendaval. E se você realmente está amparado como você imagina que está amparado. Porque muitas vezes a gente não lê as entrelinhas daquilo que a gente contrata e talvez nem tenha. Tem gente que prefere contratar online, né? Contrata online, não sabe nem o que está cobrindo, não sabe nem o que está contratando, só sabe que está pagando barato, mais ou menos isso. Então tem que ter esse cuidado, tem que ter essa cautela de realmente saber com quem você está falando, se aquela pessoa te traz uma segurança, se te traz uma confiança naquilo que você está contratando, né, para fazer a melhor contratação possível, para quando acontecer alguma coisa, você estar totalmente amparado naquilo que você precisa. Certo. Ney, qual que é a sua dica aí para quem está nos assistindo, para quem quer e pensa em partir para essa área da energia fotovoltaica, né? De pensar numa energia mais limpa e mais barata? Primeiro, procurar uma empresa credível no mercado, que tenha um pós-venda. Nós não falamos nisso, mas é extremamente importante. Energia solar, um wallbox, não é um ar-condicionado que você compra e que você faz uma manutenção de vez em quando. Vai acontecer imprevistos no meio do caminho, você tem que ter uma empresa que vai te dar um pós-venda e que vai te dar a garantia disso. Sim. Então, isso é extremamente importante, porque muitas pessoas, no início, elas se preocupam apenas com o preço. Elas não se preocupam com o valor daquilo que ela está adquirindo. E no caso de um condomínio, não é barato colocar um sistema de energia solar, pode custar o valor muito alto, só que quando vai para a assembleia, normalmente eles escolhem pelo menor valor. E muitas vezes o menor valor é uma empresa que não vai conseguir dar o suporte, porque já ficou uma boa parte do dinheiro que ele iria ganhar, do lucro dele, ficou nesse desconto que ele deu para o condomínio. Então, muitas vezes, ele não vai atender o condomínio. É a mesma coisa a mesma coisa do seguro. De um seguro. Então, eu digo isso. A primeira coisa é procurar uma empresa. Procure a Solar Connect Gold, outras empresas no mercado, que está há bastante tempo no mercado, mas que tem essa parte do pós-venda. Visite as empresas. Visite, vai lá, conheça a empresa, vê se ela tem um pós-venda, se tem um corpo técnico. Isso é importantíssimo. Não adianta você contratar apenas pelo valor. Então, o pós-venda hoje é o principal em qualquer empresa de energia solar que vai instalar o seu sistema fotovoltaico ou então um wallbox. Até o próprio wallbox, você tem que ter cuidado para fazer uma instalação. Hoje nós fazemos as perícias e encontramos muita instalação mal feita que vai dar perda total no equipamento, depois o seguro não vai cobrir esse equipamento. Certo. Ô Farrell, o que você dá de sugestão, dica para quem quer, assim como você também, entrar para esse mercado do síndico, se profissionalizar, ou aquele que ainda é síndico morador e quer ficar só como um síndico orgânico morador ali mesmo, mas está fazendo o seu trabalho? A área da sindicatura, ela não é apenas você colocar o seu nome para representar os moradores. Você precisa estudar muito, você vai representar famílias, você vai representar valores financeiros. Muitas pessoas, elas investiram naquele empreendimento, seu valor inicial, e eles acreditam na valorização da sua unidade habitacional. Então, o síndico, ele não está ali só para fazer advertência ou só notificações. Ele precisa fazer que aquele investimento, aquele empreendimento do morador seja valorizado. E é nessas contratações dessas empresas, seja de energia solar, seja de seguro, o que o síndico tem que fazer? O primeiro levantamento não é o valor mais barato nem o mais caro, foi isso que eles acabaram de colocar. Ele tem que ver a idoneidade dessas empresas e qual o amparo legal que ele vai ter lá na frente. Ele tem que fazer um levantamento de tudo, depois apresentar essas empresas para os moradores. Então eu digo, o síndico ele tem que estudar bastante. Hoje nós temos a área da tecnologia. Eu saindo daqui, eu vou para um summit.
em Florianópolis. São 3 dias de cursos buscando a área tecnológica, para trazer para o estado do Mato Grosso do Sul tudo aquilo que é de melhor para a área condominial. Então, o síndico, ele não dorme. Ele estuda de manhã, tarde e noite e cuida dos seus moradores de manhã, tarde e noite. Muito bem, e assim nós vamos encerrando mais um episódio aqui do HabitaRank, agradecendo a participação de vocês, muito obrigado, agradecendo também a participação da doutora Adriana Mello e agradecendo a sua audiência. Doutora, obrigado, viu? Obrigada, Bruno. É sempre um prazer poder contribuir, principalmente quando eu sei que muitos condôminos também estão aprendendo quais são os direitos deles a partir do nosso programa. Tá certo. Beijo no seu coração, obrigado pela sua audiência. Lembrando, viu, que você confere aqui na TV os melhores momentos e no canal no YouTube e nas nossas redes sociais HabitaRank você vê o episódio completo, tá bom? Beijo grande no seu coração, até a nossa próxima edição, nosso próximo episódio aqui do HabitaRank. Até lá!